Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal, nosso terceiro editorial do dia. Muita atenção, a gente vai trazer cenas gravíssimas. Você viu as cenas que a gente trouxe lá do Rio Grande do Norte, dos ataques que estão acontecendo. Ataques semelhantes começaram a acontecer agora, mas não no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro. Será um ataque coordenado das facções criminosas? Será que o governo Lula realmente não tem controle nenhum da criminalidade? São cenas que não eram costume de se ver durante a gestão Bolsonaro. Uma polícia que se sentia valorizada, mais preparada e com mais condições de agir. O Lula participou de um evento que ia lançar um novo programa público e foi criticado demais. Porque, segundo eles, Lula, nesse evento, numa plateia cheia de policiais, teceu críticas aos policiais e falou que o problema da criminalidade é dos policiais e não do crime organizado. Ainda nesse vídeo também eu vou falar com você sobre a CPI dos atos antidemocráticos que está acontecendo lá em Brasília, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelos deputados distritais, tá? Foi a terceira semana e o terceiro depoente foi ouvido. Revelações gravíssimas surgiram. Aí justifica ainda mais o desespero de Lula em relação aos atos do dia 8 de janeiro, o porquê ele não quer a CPMI de jeito nenhum. Mas ele vai encarar a CPMI. Não adianta, porque deputado nenhum está querendo mais retirar o nome da assinatura, a assinatura da CPMI. A cada vez que o Lula ataca mais e oferecendo recursos, ameaçando, não está resolvendo, está aumentando o número de assinaturas. Mostra o quanto o Lula não tem base e está fraco dentro do Congresso Nacional. A gente já viu esse filme antes, com outros atores. Em vez de Lula, Dilma. Em vez de Lira, Cunha. E o resultado final? Impeachment. Pode acontecer a qualquer momento. Isso e muito mais coisas nós vamos tentar abordar nesse vídeo aqui com você. Então seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Nosso intuito aqui é trazer opinião, sim. O nosso canal é um canal de opinião. Uma opinião política, jurídica e filosófica sobre o que está acontecendo atualmente no nosso Brasil. Sobre as questões morais, as questões públicas, e é sempre um prazer poder estar aqui com você. E é uma gratidão muito grande saber que você respeita o nosso trabalho e gosta, e por isso me recepciona na sua casa. Então, muito obrigado. Lembrando a você que não é inscrito, inscreva-se, tá? 1.400.000 seguidores. Bora começar de matéria, que eu sei que você está aqui por isso. Isso aqui foi retirado do canal UOL, do YouTube do canal UOL, tá? Olha só o que está acontecendo. Agora, no Rio de Janeiro, ataques gravíssimos começaram a acontecer. Dá uma olhada. Aqui, ó, quase na porta do Fitec. Vamos lá, pessoal. Agora, essas cenas aqui que eu trago para vocês é do Terra Brasil Notícias. Criminosos fecham a rodovia Washington Luiz em tentativa de arrastão no Rio de Janeiro. Veja vídeos. Um ponto aqui foi colocado aqui por um internauta aqui. Anderson Costa escreveu o seguinte: estranho, hein? Tudo isso ocorrendo depois da visita do ministro da Justiça com cupichas do Complexo da Maré. O que eu quero trazer de reflexão? Isso aqui aconteceu ontem, tá? Foi na tarde de ontem que esses fatos aconteceram. Em sequência dos atos do Rio Grande do Norte. Será que isso é uma ação escalonada que já demonstra que não vai ter ação e retaliação
por parte do governo federal com a mão dura? Será que isso tem alguma coisa a ver com a volta do Marcola e a liberação de alguns grandes criminosos que estavam presos e, sabe, realmente tinham sua forma de atuação travada pela gestão anterior do Bolsonaro, inclusive a atuação do próprio Anderson Torres? Você tem noção daqueles fatos que foram gravados, daquele vídeo que foi gravado do Flávio Dino indo até o Complexo da Maré, aí no Rio de Janeiro, que se fosse o Anderson Torres, ele seria fuzilado e metralhado? Ou se fosse o próprio Moro? Então, assim, é muita coisa para a gente parar para pensar. Uma coisa é certa: esse tipo de cena se tornou mais comum agora. Acabou de começar o governo Lula. Então, é mais um ponto crucial que muita gente, hoje mesmo algumas pessoas vieram me atacar nas redes sociais. O Dr. Sandro está criticando muito o Lula. Eu não critico o Lula, nem conheço o Lula. Eu estou criticando a péssima gestão que ele está fazendo. A horrível gestão que ele está fazendo. E quem vai sofrer com isso é o povo brasileiro. Daqui a pouquinho, queimam ônibus. Beleza. Daqui a pouquinho, matam pessoas. Não dá para ser assim. Bora falar agora de CPI dos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Golpistas, olha só isso aqui. Matéria do jornal Metrópolis, tá? Do Alan Rios. Golpistas tinham técnicas de guerrilha e eram financiados, diz coronel à CPI. O coronel Jorge Eduardo Naime prestou depoimento em CPI e deu detalhes sobre os atentados de 12 de dezembro e de 8 de janeiro. Vamos lembrar que antes do dia 8 de janeiro, teve também a questão da prisão do índio Sererê, que até hoje a gente não sabe ao certo o que está acontecendo. Teve a prisão do índio também. E lá na porta da Polícia Federal, manifestantes enfrentaram a Polícia Federal. Quais foram os pontos que o coronel Jorge Eduardo Naime trouxe? Que eles eram muito preparados e as técnicas deles eram de guerrilha. Técnicas de guerrilha que a própria Polícia Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal não conseguiu contê-los. Quando foi perguntado por que eles não prenderam ninguém, eles falaram, porque nós temos aqueles escudos que pesam quase 7 quilos. Mas eu só vou te fazer uma pergunta. Tática de guerrilha é algo mais vinculado à direita ou à esquerda? De Maduro, de Bolívia? O delegado deputado Antônio Furtado, você deve lembrar do delegado Antônio Furtado, do União Brasil do Rio de Janeiro. Ele teve até uma live comigo, ele trouxe alguns pontos. Ele anunciou que guerrilheiros da Colômbia, da África do Sul, estavam vindo para o Rio de Janeiro fazer treinamentos com grupos que não se sabia o porquê, que eram grupos brasileiros. O que será que isso tem a ver? Essas táticas de guerrilha. Será que tem algum vínculo com isso? Esse é um dos pontos. Mas se a gente analisar a matéria, qual que é o intuito principal, presta atenção, da CPMI que pode ser instaurada lá no Congresso Nacional? Essa aqui que eu estou falando é a CPI de Brasília. Tem a CPMI do Congresso, que ainda está esperando o Pacheco tirar o pé do almoço, né? E começar isso logo. Qual que é o objetivo? Apurar quem foram os mandantes, financiadores e quem se omitiu. Porque Anderson Torres, o próprio coronel Jorge Eduardo Naime e o Fábio Vieira, segundo o STF, prevaricaram e foram presos. O Ibanez Rocha, segundo o STF, tinha prevaricado e foi afastado. Voltou agora. Mas o grande ponto agora não é apurar quem prevaricou e se omitiu? Agora você vai fazer uma leitura comigo. Dá uma olhada aqui. Naquele fato do dia
em que o exército foi prender os manifestantes na porta do QG, olha o que o Naime falou. Em relação aos atos do dia 8 de janeiro, Naime relembrou um episódio de ânimos exaltados do Exército contra a PM e o então interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, um comunista. Tá? Então, eles foram até o quartel. Chegando lá no quartel, o Exército falou, não vai prender. Lembra disso? Pois é, vamos apurar aqui. E foi o interventor que foi, o Capelli. O Capelli tinha chegado no local. Fui saber quais as ordens, se íamos entrar. Nisso, o major me pede para olhar para trás. Quando olhei, vi uma tropa de choque montada, com blindados, mas voltados para a PM, protegendo o acampamento. Ou seja, os militares colocaram a proteção aos acampamentos. Naquele momento, houve uma briga, segundo ele, com o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que estava à frente do Comando Militar do Planalto, CP. O Capelli dizia que tinha ordem para entrar, mas o Dutra, que estava de frente ao Comando Militar do Planalto, ele que comandava, ficava dizendo que não iria. O Capelli insistiu que ia prender quem estava lá e ele negando. Em determinado momento, preste atenção nisso aqui. Em determinado momento, Dutra pegou um telefone e ligou. Disseram que ligou para o presidente Lula. O relato do depoente aponta ainda que depois dessa briga com ânimos exaltados, o general chamou Capelli e chefes de força de segurança para uma reunião dentro do QG. Eu não participei dessa reunião. Depois dela, o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral, voltou e me deu uma ordem. Mantenha o policiamento na esplanada. Deixe o monitoramento aqui no QG, libera o restante da tropa e mobilize de novo às 6 horas da manhã para desmobilizar. Você não entendeu o que aconteceu? Chegou para efetuar a prisão dos manifestantes e também de quem podia estar lá escondido depois de ter invadido os prédios dos três poderes. Chegando lá, o Dutra ligou para o Lula, conversou com o Lula, que falou para não efetuar as prisões. Aqui coloca Lula direto dentro do fato e Lula, se isso for comprovado verdade, mentiu, prevaricou. Então, isso aqui chegando, porque aqui é uma CPI que está sendo liderada por petistas. Imagina essa CPI na mão do Congresso Nacional com a oposição. Eles vão explorar isso aqui. A mídia não está dando muita divulgação, mas é isso. Ele ligou para o Lula. Ele confirmou em CPI. Quando pediu para o Alexandre de Moraes compartilhar os dados, Alexandre de Moraes se recusou, negou, falou que são dados sigilosos. Então tem muita coisa para essa CPI descobrir ainda. Muita coisa. E isso aqui vai pairar ainda em crime de responsabilidade do Lula, se essa fala aqui ficar comprovada. Se essa fala ficar comprovada. Será que o Alexandre de Moraes vai agir? Esse é o grande ponto, tá? Esse é o grande ponto que a gente vai continuar trazendo aqui em análise para vocês. Vou trazer outro ponto aqui muito importante, já partindo para outra pauta. Presta atenção. Olha isso aqui. Igor Gadelha, no jornal Metrópolis. Comandante do Exército entra em campo para evitar PEC que acaba com a GLO. Comandante do Exército, general Tomás Paiva, se reuniu nesta quinta-feira com deputados do PT, autores de uma PEC que acabam com a GLO. Alguns deputados, entre eles o Carlos Zaratini, entre outros, estão propondo uma PEC, e nessa PEC eles acabam com a GLO, a garantia da lei e da ordem pelo Exército. Só que aqui, se isso acontecer, no final das contas, o Exército se torna
uma mera guarda presidencial, ou seja, perde a força, perde a razão de ser. O próprio general Tomás Paiva já trouxe anúncio dizendo que se continuar sem investimentos como está, talvez no mais tardar até o final do ano, o Exército perde toda a sua função de defesa. Já não tem arma, já não tem investimento, não tem nada que garanta a boa credibilidade do Exército brasileiro. E agora, retirando o poder da GLO, mais fácil de se tornar um órgão civil. E mesmo o general Paiva, que sempre foi alinhado a todas as ordens do Lula, se levanta e entra em campo para evitar que essa PEC aconteça. Então, assim, é a primeira vez que o general Paiva não é 100% conivente com os pedidos do Lula. Ou seja, mostra que todo mundo já está vendo o desfecho final do governo Lula. Até o Paiva. Então, já começa a tentar barrar e bloquear o que ele conseguia ali. Porque o governo Lula veio para fazer um desmonte. E isso a gente já consegue perceber aí fácil. Tá bom? Ficou até o final do vídeo? Compartilha, manda para mais pessoas. Muito obrigado por tudo. É sempre um prazer estar aqui com você. Se estiver gostando do nosso conteúdo, coloca no comentário que está gostando. Nosso intuito é te informar, mostrar o que está acontecendo na política brasileira, defender a liberdade de expressão, defender a democracia, defender o devido processo legal, defender os direitos humanos. Essa é a pauta do nosso canal aqui, sempre esclarecendo para vocês o que está acontecendo e como tudo isso pode atingir você, cidadão brasileiro, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.